perguntar uma coisa, a pandemia impactou muito a sua vida? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo lá no comecinho da pandemia? Eu lembro que eu tava com os meus alunos. Logo no último dia de aula, eu lembro que a gente tava sentado vendo a prova do anjo do Big Brother, que foi a melhor edição do Big Brother. E aí a gente tava almoçando, né, entre o turno da manhã e o turno da tarde, e aí normalmente eu colocava lá o meu notebook e a gente ficava vendo a prova do anjo. E aí eu lembro que nesse dia uma aluna falou assim, ai, será que as coisas vão parar aqui? Porque eu tô vendo que tem algumas escolas que vão fechar. E eu falei, claro que não, gente, claro que não. E se parar também vai ser por 1, 2 dias e a gente vai voltar. Ledo engano, né? A gente ficou por mais de um ano nessa situação, sem sair de casa, super restrita, trabalhando online. Que doideira, né, minha gente? Imagina agora se você tivesse marcado uma viagem e você pensasse assim, eu vou ficar uns 3 dias nesse lugar. Mas na verdade você fica 3 meses por causa da pandemia. Isso não aconteceu com você, né? Que bom, mas aconteceu com o protagonista do conto que a gente vai falar agora. E essa é a nossa 6ª aula pro 2º exame de qualificação da UERJ. Hoje a gente vai falar do conto O Sítio. Mas antes, deixa eu tirar esse batom porque eu não estou gostando dele na câmera e eu não quero que vocês me achem feia. Não adiantou nada, ele ficou grudado na minha boca. É isso, né, gente? Vamos falar do conto, então. Se eu tiver feia, vocês podem me dizer nos comentários, tá? Mas diz com carinho. Esse conto, gente, ele é narrado por um homem, a gente não sabe o nome dele, né? Como em vários outros contos. E ele vai falando de uma mulher que ele conheceu, ele conheceu na Lapa, né? E aí eles tiveram uma noite de amor, se é que vocês me entendem. E aí eles vão tendo um casinho e decidem ir pra um sítio. Eles não são, tipo assim, amantes de longa data, nada disso, tá, gente? Só que eles não iam ficar muito tempo lá, mas como esse negócio da pandemia, eles acabam ficando 3 meses lá. Mas cientes, tá? Tipo, eles não foram pegos de surpresa, não. Ele, inclusive, vai falar que ele até ia pensar sobre, mas a mulher já tinha feito os pagamentos, já tinha reservado ali os 3 meses, e ele falou, tá, vamos nessa. E aí, a gente vai vendo que essa mulher, ela é muito diferente dele nesse início de conto, porque enquanto ela é mais livre, ele é mais reservado. Por exemplo, quando eles chegam ao sítio, tem um cachorro que gosta dela, e pra ele olha meio estranho. A gente vai ver também que ela se adianta, ela é muito pra frente, ela faz as coisas, faz as reservas. E, inclusive, mais na frente no conto, a gente vai descobrir que um dos motivos pelos quais ela sugere que eles vão pra esse sítio é porque ele morava numa rua super movimentada e pra trabalhar seria muito melhor que ele tivesse esses momentos de reclusão. Isso é importante, eu vou falar o porquê pra vocês no final desse vídeo. E aí a gente vai ver que eles chegam ao sítio, né, não conseguem muito bem abrir a porta do quarto, aí vão andando com esse tal cachorro e vai e acha o caseiro. Esse caseiro vai ser aí uma figura polêmica. Alana, mas como que ela sabia que a casa dele era barulhenta e sugeriu que eles fossem pro sítio? Meu amor, você não é tão ingênuo assim, né? Tenho certeza que você não é. Mas se você é ingênuo assim, ele conta pra gente que a segunda noite deles foi lá na casa dele. Gente, sempre que eu gravo vídeo assim, eu me sinto no 5º ano. Porque tem palavras que eu não posso falar. E aí toda vez que eu tento criar uma coisa pra falar no lugar, eu fico falando coisas muito piores. E fica ridículo, patético, gente. Muito vergonha. Mas enfim, o que a gente não faz pelo nosso trabalho, não é mesmo? Então vamos continuar a nossa história. Eu estava falando... lembrei do caseiro. Quando eles chegaram nesse sítio, ela viu que não tinha sinal de celular. E essa é uma informação importante, por quê? Eles vão estar lá nesse quarto, vão ter uma noite de amor. E aí o cara vai ver que o caseiro, ele tá no telhado, como se ele estivesse espionando ali o quarto, sabe? E ele vai falar com o caseiro, que é isso? E aí o caseiro, ele vai se apressar super nervoso pra explicar que não, o caseiro, ele tinha um problema no braço, né? Então ele vai falar que era uma prótese, que o irmão conseguiu e só tinha sinal de celular ali em cima do telhado. Só que, gente, isso não é do nada, né? A gente já vai vendo, antes dessa cena mesmo e depois dela também, que essa mulher, ela tinha uma aproximação com esse caseiro, então eles iam almoçar, ela chamava o caseiro pra almoçar com ele, e, gente, nada demais, né? Pelo menos não nesse ponto ainda. Mas aí ele vai dizer que eles começam a ter uma história estranha, ela começa a perguntar se ele tinha namorado, depois de dar uma encaixaçadinha, sabe? Enfim, e essa cena, ela traz uma descoberta importante pra história, que é, existe sinal de celular, gente, em cima do telhado. Mas você acha que esse cara vai contar pra moça que tá com ele? Não vai contar. Ai, que ódio, né? A gente vai ver, gente, que isso vai se desdobrar em várias outras cenas que vão mostrar pra gente que ele tá se apaixonando por ela. E isso deixa ele inseguro, principalmente dessa relação dela com o caseiro. Esse é um comportamento que a gente vê com bastante frequência, né? Do homem que não quer que a mulher saia de um jeito X, não quer que ela saia com uma roupa Y. Isso é a tal da masculinidade frágil. Lana, mas por que é uma masculinidade frágil? Gente, esse conceito de masculinidade frágil, ele também é uma dessas situações que não tem, tipo, raízes simples. Tem raízes complexas e históricas. Esse comportamento, ele envolve tanto questões, né, psicológicas, quanto questões culturais, sociais. Por exemplo, a rigidez das normas de gênero que algumas sociedades têm, ou seja, como que os homens devem se comportar, sabe? Homem tem que ser assim. A cultura do machismo, essa ideia de que os homens, eles têm um padrão a ser seguido, um padrão que é superior às mulheres, né? Eles são mais fortes, eles são mais ágeis. E aí qualquer fuga a esse padrão é uma ameaça à masculinidade.
Existe também uma coisa que a gente vai chamar de pressão de performance, que é quando os homens, gente, eles têm expectativas de onde eles devem se encaixar. E aí isso muitas vezes vai fazer com que esses homens eles tenham essas inseguranças. E eu poderia citar aqui várias outras coisas. O estigma das emoções, então essa coisa que eu falei pra vocês, né, do homem não chora, as comparações sociais, as transições das experiências de gênero e até as experiências pessoais, muitas vezes dentro da família, muitas vezes comportamentos e relações com pais, com mães, e a necessidade de suprir essas expectativas dos pais. E eu tô mostrando isso pra vocês pra dizer que não é que o homem é assim porque ele é um coitadinho e nem porque simplesmente ele é um canalha. Apesar de que muitas vezes ele é um canalha sim. Agora, sabe qual é a parte ruim dessa história? É que essa sociedade é a gente. A sociedade, ela é feita por nós, pessoinha. Então, gente, a gente só muda isso quando a gente muda o nosso comportamento. Quando a gente escuta um primo ou alguém fazendo uma piadinha sobre a masculinidade do outro por um motivo X ou Y, e a gente se mete e fala, mesmo que a gente seja considerado a ovelha desgarrada da família. Porque são essas as atitudes que fazem a diferença. E mais, a diferença ela vem pelo diálogo, ela não vem pelo silenciamento. A gente não pode silenciar os discursos que a gente não gosta apenas. Porque quando essas pessoas são silenciadas e não educadas, esses discursos voltam a aparecer. E isso vai aparecer aqui na história, né? Ele vai começar a se sentir muito inseguro. Então ela, por exemplo, ela era uma atriz. E ele vai falar, ai, mas olha essa barba aqui, qualquer dia ela vai reparar que a minha barba, ela tem cabelo branco. E ele vai dizendo que ela tá cada dia mais próxima do caseiro. Agora, isso é uma informação importantíssima, tá, gente? Sabe por quê que até hoje se discute se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho na obra de Machado de Assis? É porque o narrador não é confiável. É um narrador em primeira pessoa, muito ciumento. O Bentinho tentou matar o próprio filho por causa dos ciúmes. Então ele não é um narrador confiável. Cada um é herói da sua própria história. Nesse conto, a gente é tão envolvido que acontece isso. A gente não sabe se ela tá de fato se aproximando assim do caseiro ou se isso é só uma insegurança dele. E existe uma coisa que reforça isso no final do conto. Já vou falar pra vocês. Mas ele vai citando casos. Ele vai dizer, por exemplo, que o caseiro ficou doente, aí ela foi cuidar dele e ele viu que o caseiro estava de... Se é que vocês conseguem fazer leitura labial, porque eu não posso falar isso no YouTube. E aí ele vai ficando meio bolado com essa situação do caseiro. E cria-se aí esse clima de tensão. E aí, por que eu falei pra vocês que é importante esse negócio dele não ser um narrador confiável? Porque no meio da história o caseiro some, a gente não sabe o que acontece com ele. Acontecem umas coisas meio macabras aí na história, sabe? Tipo, acham um corpo de animal e tudo mais. E aí ele se dá conta de que ele tá apaixonado por ela, ele deita, né, com ela, vai dormir. E aí de madrugada ele acorda com a boca seca vai levantar pra pegar uma água. Gente, já falei pra vocês, eu acho, né? Se eu não falei aqui, falei no meu Instagram. Que às vezes eu dou uma gaguejada nos vídeos porque eu tô tomando um remédio que gera isso com a minha cabeça. É um efeito colateral dele, tá? Ainda mais que eu falo muito rápido. Aí já viu, né? Mas enfim. E aí ele acorda com a boca seca e ele vai se esticar. Quando ele se estica, ele vê que ela não tá na cama. E aí fica implícito pra gente que ela fugiu com o caseiro. Ou que ela fugiu dali. Mas por que fica implícito? Porque aí ele faz a referência à escrita do conto. E que essa foi a história desse conto que ele tá escrevendo e que talvez ele até escreva em terceira pessoa depois. Isso faz com que a gente termine o conto sem saber se ela existe, se essa história foi real ou não. Até porque, né, quando tem algumas pessoas que começam a chegar ali naquele sítio, ele é que tá fazendo o papel do, entre aspas, caseiro, né? Porque o caseiro não tá mais ali. Então isso tudo vai gerar pra gente essa dúvida. Será que ela existiu mesmo? Será que ela é só personagem desse conto, dessa imaginação? E aí vem o fator que é super importante. Existe um recurso linguístico para isso. Metalinguagem. Metalinguagem é o código sendo usado para explicar o próprio código. Ou, como eu gosto de falar para os meus alunos, uma coisa que é usada para explicar essa própria coisa. Ou seja, tem uma blusa e na minha blusa eu tenho desenho de uma blusa. Metalinguagem. Um teatro sobre pessoas fazendo um teatro. Metalinguagem. Uma música sobre uma música. Lembra daquela música do Fresno? Eu só queria uma música? Isso é metalinguagem. E, pasmem, um conto sobre um cara escrevendo um conto é metalinguagem. Metalinguagem está no edital da UERJ, então se cair uma questão sobre isso, agora você já sabe responder. Mas essa não é nem a questão que a gente vai fazer, isso é só um bônus, porque agora a gente vai fazer exercício. Vocês sabem que no final de todos os vídeos eu coloco exercício pra vocês. E essa questão que a gente vai fazer faz parte do meu e-book de questões. Tem um e-book de questões com 35 questões totalmente inéditas, criadas por essa cabecinha pensante, com gabarito comentado e com base nas questões da UERJ, preparadas para vocês. Tem questão de todos os contos, pra você
vocês estudarem e conseguirem tirar uma nota boa no exame de qualificação. Essa é uma dessas questões, vamos fazê-la agora. Pretendia ligar para a imobiliária, mas o telefone não dava sinal e ela festejou. Estávamos isolados do mundo. No fragmento acima, observa-se que os dois pontos têm função coesiva, estabelecendo relação semântica de alternativa A, causa, alternativa B, consequência, alternativa C, conclusão e alternativa D, modo. Pausa esse vídeo, resolve a questão e depois dá play pra gente corrigir juntinho. E aí, gente, já fizeram? Vamos lá. A resposta certa é a alternativa A, causa. Vamos ver o porquê. Vamos primeiro entender esse enunciado aí, né? O que é uma relação semântica? É uma relação de sentido. Semântica é só isso, é um nome bonito para sentido ou significado. Então, quando eu pergunto o valor semântico de uma parada, eu só quero saber o que aquilo significa. Essa é uma palavra que cai bastante, aí quando o aluno não estudou, gente, ele fica desesperado. Tipo, ai meu Deus, o que é semântica? Eu não sei, eu nunca ouvi essa palavra. E é só significado, é só isso. Eu sempre faço isso com os meus alunos, eu sempre faço questão de pegar todos os enunciados e traduzir para uma linguagem que eles saibam entender, né, gente? E vocês que estão aqui me assistindo são meus alunos também. Então agora, se cair uma questão que usa essa palavra semântica, você já sabe. Então ele vai falar assim, ó, esses dois pontos, eles estão ligando duas partezinhas desse texto, né, dessa frase. Qual é a relação de sentido que esses dois pontos estabelecem entre elas duas? E a alternativa certa é a alternativa A, porque estarem isolados do mundo é justamente a causa de ela ter festejado. Então, ela festejou porque eles estavam isolados do mundo. Por isso que seria a alternativa A. Gostou desse vídeo? Comenta aqui pra mim. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra tirar as suas dúvidas sobre os exercícios. E aqui nos comentários e na descrição você tem acesso ao nosso e-book de questões. Beijo pra vocês. Tchau!